Sim. Então vamos lá, gente. Eu já fiz isso algumas vezes. Eu acho que, né, acho que o Júlio, ele, infelizmente, não está conseguindo ingressar na assistência. Então eu vou pedir para que todos fechem os olhos, se for possível, para a gente poder fazer a nossa elevação espiritual. E vamos fechando os olhos, tranquilizando os nossos corações, os nossos pensamentos, nos unindo numa grande roda, todos de mãos dadas, juntos, elevando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, acolhendo os nossos anjos de guarda, os nossos corações, abraçando-os com muito amor e gratidão por tudo, tudo que Ele nos dá, por tudo que Ele nos intui, por todo o amor que Ele nos dedica, por sendo sempre por nós. E assim vamos aqui nos concentrarmos nesse momento, certos de que vamos obter aquilo que viemos buscar, talvez não da forma como nós imaginamos, mas sempre do melhor jeito, porque sabemos que Deus sabe o que é melhor para nós. Cabe a nós descobrirmos quais são, o que Ele nos destina. É ouvir o coração, é sentir na alma, é se deixar tocar por esse sentimento, olhar para dentro. E assim vamos elevando os nossos pensamentos, agradecendo aos amigos espirituais, ao dirigente do Novo Horizonte, a todos os assistentes de ambos os planos, pela oportunidade de estarmos aqui juntos nesta noite. Vamos também agradecer ao dirigente espiritual deste trabalho, assistência espiritual, e todos os amigos que aqui estão, se esforçam para que isso aconteça, para que esse momento aconteça. Vamos agradecer também aos amigos responsáveis pela proteção, pela limpeza do ambiente, e que nós possamos fazer a nossa parte, tranquilizando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, deixando do lado de fora, nesse momento, todas as preocupações, nos concentrando agora, nesse momento que estamos juntos, uns com os outros, mesmo que à distância, porque para as energias não há tempo e nem espaço, estamos todos aqui, juntos. E assim vamos elevando os nossos pensamentos, agradecendo a Mãe Maria, nossa mãe querida, por todo o seu acolhimento, por toda a sua proteção. Lembrando que amanhã aqui no Brasil será o Dia das Mães, então vamos dar um. Se bem que Dia das Mães é todo dia, né? Nós vamos agradecê-la por todo o amor que ela nos dedica, toda a proteção. Pedimos a ela que nos leve até o seu Filho Jesus, nosso amigo, nosso mestre, esse amigo querido que nos deixou um legado incrível por anos, para que nós possamos evoluir, para que possamos crescer como espíritos, que possamos acolher as suas palavras, a sua sabedoria e o seu amor que nos dedicou em sua passagem aqui pela Terra, que possamos ter ele dentro de nós, assim como ele também nos tem dentro de si. E com Jesus vamos ao Pai, agradecendo por tudo que somos e por tudo que temos, com a prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, hoje nós vamos falar de um assunto super importante, né? Como fazer equilibrar o lado material e o lado espiritual, né? Às vezes a gente se entrega de um jeito, né, para o mundo espiritual e a gente esquece que a gente está na Terra. E como é importante a gente lembrar que nós somos seres hoje na matéria e que a gente tem que aprender a fazer esse equilíbrio, né? Como nos pratos da balança, como se a gente fosse aquela balança mesmo, equilibrando um pratinho, né? Mas e aí, se eu for muito para o espiritual, eu vou perder o material? Não, não vai, porque a matéria, ela é consagrada ao espírito. Nós não estamos na matéria ao acaso.
Existem muitas coisas que podemos fazer através da vida na Terra, da vida material. E ela é justamente a oportunidade que todos nós temos de evoluir através da matéria. Ela nos dá um pouco assim o esquecimento da vida espiritual. A matéria nos tira a visão do que é espiritual. Então, isso é o grande desafio do ser humano, né? Essa conexão com o nosso eu espiritual. E muitas vezes, por perder essa conexão, a gente acaba que esquecendo desse lado. E a gente só vai lembrar dele quando a gente precisa, quando a gente está passando por uma situação de difícil, né, algum momento conturbado, uma doença. Tudo isso são mensagens que o nosso eu interno, nosso eu superior, Deus, anjo de guarda, cada um pode falar o nome, dar o nome que quiser, né? Está tentando nos passar uma mensagem, não é? O que que eles estão passando uma mensagem? Aqui não vem com manual, né? Então a gente não sabe exatamente o que que aquilo significa. Isso nos gera mais um desafio, porque a gente vai ter que mergulhar nesse estado de coisas para a gente tentar buscar, descobrir o que nós queremos falar para nós mesmos, né? Mesmo nos sonhos, né? O mundo espiritual está sempre nos mandando mensagem. E o que que é esse espiritual? É o nosso inconsciente também. Porque esse eu maior que a gente não tem acesso, e ele nos manda mensagens pelos nossos sonhos, pelos sinais, uma pessoa que passa na nossa, pessoa que a gente nem conhece às vezes, e ela vem e nos fala alguma coisa e a gente fica assim, nossa, né, que incrível, o que ela falou tem tudo a ver com o meu momento, não é? E aí a gente tem que aprender a fazer esse equilíbrio. A gente às vezes esquece quanto é importante estarmos na matéria, não é? E o quanto, até falam, como é difícil reencarnar, obter uma oportunidade de voltar à carne, de voltar à experiência, que é ela que nos tira a visão da espiritualidade, justamente porque aí tudo que nós fazemos é algo que vem do coração, né? É algo que a gente não precisa racionalizar. E aí isso significa que a gente já aprendeu, a gente já sabe como seguir, né? Então, tudo aquilo que vem para a gente sente no coração, então não tem como dar errado. Quando dá errado é porque a gente não ouviu o que havia lá para nós. A gente se distraiu com as coisas do mundo. A matéria, ela é muito cheia de distrações. Por isso que é importante esse equilíbrio entre o mundo material e o mundo espiritual. E só pender para o espiritual também não é correto, porque a gente, como eu falei, a gente está na matéria. Então é importante que a gente também se aproprie desse momento que a gente está vivendo, dessa personalidade que a gente adquiriu e que a gente desenvolveu com muito esforço ao longo da nossa vida. Desde bebezinho, lá na barriguinha da nossa mãe, que a gente estava começando a se constituir como um indivíduo, um sujeito que ia para o mundo, né, nessa nova jornada que é a vida. Então, a gente precisa equilibrar os pratinhos da balança, né? Para que a gente realmente possa usufruir do mundo espiritual e também do mundo material e nos fazermos novos seres mais evoluídos através desse plano. Eu estou aqui conversando com vocês agora. Essa é a grande oportunidade que eu tenho através da minha fala, através da Rosana, de quem eu sou, de quem eu me constituí, para transmitir alguma coisa, não é? E eu estou crescendo fazendo isso e vocês também crescem, porque jogando mensagens para vocês, vocês refletem sobre as coisas que eu estou falando. Vocês não precisam concordar com tudo, isso é legal. Não devemos concordar com tudo que vemos no mundo, com tudo que recebemos do mundo, de tudo que lemos no mundo. O mundo é feito por nós, né? E cada um de nós está num momento diferente. E às vezes a gente não dá muita liga, né? Por quê? Porque somos diferentes. Mas esses diferentes é que fazem a diferença. Porque é aí que a gente aprende uns com os outros. A gente aprende a tolerância, a gente aprende que a gente não sabe tudo, a gente aprende com o diferente a gente se abrir para isso.
e para refletir sobre aquilo que consideramos como coisas que são inalteráveis. E na vida não tem nada que é inalterável. A nossa vida é totalmente mutável o tempo todo. A vida é isso, é movimento. Então, que a gente possa pegar esse lado nosso espiritual para dar movimento a essa vida material que nós temos, para a gente poder fluir com essa vida sem muitas resistências, sem brigas com o vizinho, né? Sem problemas com o colega de trabalho, e também para a gente ser mais leve, né? Lembrar do livro do Valnei, Espírito Leve, né? Que a gente possa estar leve de espírito para a gente poder enfrentar as vicissitudes do plano material, que às vezes nós é quem criamos. Somos nós, como diz, co-criadores de tudo que está ao nosso redor, né? Não existe um destino imutável que nós não possamos alterar. Tudo é passível de mudança. Não precisamos aceitar as coisas do jeito que elas são, não é? Se não está nos fazendo bem, então esse não é o caminho que a gente tem que seguir. O caminho certo é aquilo que nos faz bem e que faz bem para o outro também, faz bem para o nosso mundo ao redor. E quando a gente consegue fazer isso, é porque a gente está fazendo bom uso do mundo material. Estamos fazendo bom uso da nossa fala, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, dos nossos movimentos no mundo, dos nossos comportamentos, tudo isso é matéria. No trabalho, a gente está lá desenvolvendo alguma atividade de trabalho. Como que eu me desenrolo no trabalho? E onde é que vai o espiritual? Eu como me relaciono com os meus colegas, né? Eu sou tolerante com eles? Como é que é a minha relação com os colegas? Ou eu tenho medo, não é? Eu me deixei levar pelos assombros da vida, né, da vida material, os medos, tantos medos que se colocam nesse mundo aí, como é que fica, né? Então a gente tem que tentar e pensar, peraí, calma. Se eu acredito em Deus, se eu confio, né, no Evangelho, se eu sigo os preceitos que Jesus nos trouxe para me tornar um ser humano melhor, se eu acredito na vida eterna, por que que eu tenho tanto medo das coisas? Não é? Por que que eu bato de frente com tantas coisas desnecessariamente? Por que que eu gasto tanta energia com algumas coisas que elas por si só irão se resolver? Não é? Porque, como dizem, a única coisa que a gente tem certo nessa vida é a morte. Essa a gente não tem como, às vezes até a gente consegue enganar, viu? Já vi algumas pessoinhas que já te parecia que ia, mas não foi. Então, até isso a gente às vezes pode mudar, porque quando a gente se enche dessa alegria de estarmos vivos, né? A gente consegue estender até essa vida material que nos foi dada, às vezes com um tempo X, e a gente aumenta mais um tanto. Por quê? Porque a gente se apropriou dessa existência de um jeito tão legal, tão positivo, que nos tirar daqui seria um desperdício. Acredito muito nisso. E quando nós realmente somos importantes nos lugares em que estamos, fazendo a coisa certa, né? Aí a gente pode ganhar até uma moratóriazinha aí, ganhar mais uns 10, 15 anos aqui fazendo as coisas certas, porque dá tanto trabalho para a gente vir para cá, porque a espiritualidade não abriria esse precedente também para cada um de nós, não é? Então, apropriemo-nos da nossa vida material e usufruímos de uma maneira positiva, vamos usufruir de uma maneira positiva essa vida que Deus nos deu, para que nós possamos nos expressar através da matéria esse espírito que nós temos, que eu acredito que é gigante. Ele é maior do que nós somos capazes de perceber. Somos muito mais especiais do que imaginamos. Muitas das coisas que acreditamos foram coisas que nos fizeram acreditar, né? Então a gente tem que se destituir dessas crenças que muitas vezes fazem com que a gente ache que a gente não tem valor. Todos nós aqui, sem exceção, somos importantes na seara do Mestre. Todos nós aqui temos uma missão que seja aparentemente pequena para o mundo, mas ela é grandiosa para todo o universo. Cada um de nós é uma engrenagem importante nesse estado das coisas. E quando uma engrenagem falta, as outras também vão ter problemas. Nós somos um grande mecanismo. E quando um falha, o outro vai ter que
né, dar um jeito para resolver. E aí vai pesar. Então, que a gente possa realmente acolher esse espírito que vive dentro de nós, que tenhamos a fé e a confiança que nós estamos aqui com uma razão importante e que não há nada ao acaso. Então, que nós possamos, nesse momento, nos revestir dessa beleza que é a vida, para que nós possamos usar essa matéria que nós recebemos do melhor jeito possível. Então, é isso, gente. Eu espero que eu possa ter trazido alguma coisa para a gente refletir sobre isso, né? E vamos acreditar e não vamos temer, ok? Então, vamos então fechar os nossos olhos para a gente poder encerrar e aí seguir para a nossa segunda etapa da nossa assistência espiritual. E assim, agradecendo ao alto por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo a Deus e vibrando de todo o coração, que uma luz intensa possa sair de nossos corações, irradiando muito amor por todo o nosso universo, por todo o planeta Terra, por todos aqueles que aqui vivem, sejam do reino animal, do reino mineral, o reino vegetal, o reino mineral, porque tudo aqui na Terra é importante e nada aqui está ao acaso. Que possamos acolher a vida com muita gratidão, certos de que Deus olha por nós, os nossos amigos espirituais olham por nós e nunca estamos sozinhos, estamos sempre com Ele, possamos estar sempre com eles também. E assim agradecemos a Deus, ao Pai, a Jesus, o nosso amigo querido, esse mestre que nos trouxe tantas bênçãos, tantas palavras doces, tantas palavras de sabedoria, que sigamos com ele dentro de nossos corações. E que assim seja.